João acordou com o telefone tocando insistentemente ao lado da cama. Era a mãe, a voz trêmula do outro lado da linha. Filho, o casamento está cancelado. Seu irmão sai da prisão em 2 semanas, e não podemos fazer sem ele. O mundo de João desabou ali mesmo, no quarto escuro do apartamento em Lisboa, enquanto ele segurava o aparelho, o coração acelerado pela mistura de raiva e alívio inesperado. Ele não conseguia acreditar. Há meses planejava aquele casamento com Ana, uma união arranjada pela família para manter as aparências em uma sociedade conservadora como a portuguesa. João, aos 28 anos, era o filho perfeito aos olhos dos pais, formado em engenharia, emprego estável na EDP, e agora prestes a casar com a filha de um amigo de longa data. Mas por dentro, ele lutava contra uma verdade que o consumia: era gay, e há 2 anos mantinha um relacionamento secreto com Miguel, um professor de história de 30 anos que conhecera em um bar no Bairro Alto. A notícia do cancelamento veio como um soco. O irmão mais velho, Pedro, estava preso por fraude fiscal há 3 anos, e a família decidira adiar tudo para incluí-lo na cerimónia. É uma questão de honra familiar, dissera a mãe, sem imaginar o turbilhão que provocava no filho. João desligou o telefone e sentou na cama, as mãos tremendo. Por um lado, sentia alívio, não precisaria mais fingir amar Ana, uma mulher gentil mas que representava a prisão de sua própria identidade. Por outro, a raiva fervia. Mais uma vez, a família priorizava tradições e aparências sobre sua felicidade. Ele ligou para Miguel imediatamente. Eles cancelaram o casamento por causa do Pedro, disse, a voz rouca. Miguel, do outro lado, ficou em silêncio por um momento antes de responder: isso é uma oportunidade, João. Talvez seja o momento de parar de esconder. Miguel sempre fora o mais corajoso dos dois, vindo de uma família mais liberal no Porto, onde aceitara a sua sexualidade aos 20 anos. Mas João, criado em uma casa católica devota em Sintra, via o mundo através de lentes de culpa e medo. E se eles me deserdarem? E se eu perder tudo? Rebateu João, o peito apertado. Naquela tarde, João encontrou Miguel em um café no Chiado, o sol de outono iluminando as mesas ao ar livre. Miguel segurou sua mão por baixo da mesa, um gesto proibido em público que sempre o excitava e aterrorizava. Pensa no que isso significa, disse Miguel. Você ia se casar com alguém que não ama só para agradar eles. Agora, com o adiamento, podemos planejar algo nosso. João balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Meu pai vai me matar se souber. Ele já disse que a homossexualidade é um pecado contra Deus e a família. Mas a semente da rebelião foi plantada. Nos dias seguintes, João alternava entre pânico e empolgação. Ele visitou a família no fim de semana, em Sintra, onde a mãe preparava o almoço como se nada tivesse acontecido. É só um adiamento, filho. Pedro merece estar lá, explicou ela, enquanto o pai assentia, lendo o jornal. João engoliu as palavras que queimavam na garganta. E eu? O que eu mereço, pensou, mas calou-se. A pressão familiar era sufocante, tios conservadores, primos que seguiam o script tradicional de casamento e filhos. Qualquer desvio seria visto como traição. De volta a Lisboa, João começou a questionar tudo. Ele e Miguel passeavam pelo Parque Eduardo VII, discutindo o futuro. Se esperarmos Pedro sair, eles vão remarcar o casamento com Ana, disse João. Miguel parou, olhando nos olhos dele, então não espere. Vamos nos casar nós dois. Sem eles. A ideia era louca, mas tentadora. Em Portugal, o casamento gay era legal desde 2010, mas para João, era um abismo. Significaria confrontar a família, arriscar o emprego em uma empresa tradicional, e enfrentar o julgamento social. A tensão crescia. João começou a ter insonias, revivendo memórias de infância, o pai repreendendo-o por brincar com bonecas, a mãe insistindo em missas semanais. Ele se sentia traído pela própria identidade. Miguel, paciente, o apoiava, mas cobrava: você não pode viver uma mentira para sempre. Qual é o preço da sua felicidade? João sabia que tinha razão, mas o medo paralisava. Uma semana após o cancelamento, veio o primeiro confronto. Ana ligou, chorando: sua mãe me disse que é por causa do Pedro. Mas eu sinto que há algo mais. João hesitou, mas confessou parte da verdade: Ana, eu não posso casar com você. Não é justo. Ela desligou magoada, e João soube que o rumor se espalharia. A família ligaria em breve, exigindo explicações. Naquela noite, sozinho no apartamento, João tomou a decisão. Ele enviou uma mensagem para Miguel: vamos fazer isso. Casar sem eles. Era o início de uma jornada cheia de dor e liberação, mas o preço seria alto. A família, ao saber, reagiria com fúria, e João teria que escolher entre amor e lealdade familiar.
O conflito interno o dilacerava, mas pela primeira vez, ele se sentia vivo. Os preparativos para o casamento secreto começaram em segredo absoluto. João e Miguel escolheram uma pequena cerimônia no cartório de Lisboa, sem convidados, apenas testemunhas neutras. Vai ser simples, mas nosso, disse Miguel, enquanto preenchiam os papéis. João assentia, mas por dentro, o pânico crescia. Ele imaginava a reação da mãe ao descobrir, lágrimas, acusações de ingratidão. O pai, um homem rígido de 60 anos, provavelmente o deserdaria. Enquanto isso, a família pressionava para remarcar o casamento com Ana. Pedro sai em 10 dias. Podemos fazer em um mês, sugeriu a mãe em uma ligação. João mentia, dizendo que precisava de tempo para pensar. Cada mentira pesava como uma pedra em seu peito. Ele visitou Pedro na prisão de Caxias, uma visita obrigatória para manter as aparências. Pedro, magro e envelhecido pelos anos atrás das grades, sorriu ao vê-lo. Obrigado por esperar por mim, mano. Família em primeiro lugar. João sentiu culpa ao ouvi-lo. Pedro sempre fora o rebelde, mas agora era ele quem traía as expectativas. Miguel notava a angústia de João. Você está se autodestruindo com isso, disse uma noite, enquanto jantavam em casa. Lembra porque estamos fazendo isso, por nós. Eles se abraçaram, e por um momento, João esqueceu o mundo lá fora. Mas a realidade batia à porta. No trabalho, colegas comentavam o adiamento misterioso, e João evitava olhares. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o preconceito persistia em círculos conservadores. O dia do casamento secreto chegou. Era uma manhã chuvosa em Lisboa, o Tejo cinzento ao fundo. No cartório, João tremia ao assinar os documentos. Miguel, firme, segurava sua mão. Eu te amo, sussurrou. A cerimônia durou minutos, mas para João, foi uma eternidade de emoções conflitantes. Ao saírem, casados, ele sentiu uma liberdade inédita, mas também um vazio, sem a bênção da família, era como se faltasse algo. A notícia vazou rápido. Ana, magoada, contou para uma prima em comum, e o boato chegou à mãe de João. A ligação veio à noite, é verdade. Você casou com um homem. A voz dela era um misto de choque e dor. João confirmou, o coração na boca. Sim, mãe. Eu sou gay. Sempre fui. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido de choro. Como você pôde fazer isso conosco? Seu pai está destruído. O pai assumiu o telefone, você não é mais meu filho. Não volta aqui. João desligou, lágrimas escorrendo. Miguel o consolou, mas o dano estava feito. A família se dividiu, alguns tios o condenaram publicamente no WhatsApp familiar, chamando-o de pecador. Outros, como uma tia mais jovem, enviaram mensagens de apoio discretas. Pedro, ainda na prisão, soube por carta e escreveu, mano, eu entendo rebelião, mas isso machuca todos. João enfrentou as consequências no trabalho. O chefe, conservador, o chamou para uma conversa, ouvi rumores. Isso afeta a imagem da empresa. João defendeu-se, minha vida pessoal não interfere no profissional. Mas sentiu o isolamento crescendo. Amigos de infância se afastaram, temendo associações. Miguel, por sua vez, pagava seu preço. Sua família no Porto era mais aberta, mas mesmo assim, houve discussões. Você sabia que ele era de uma família assim? Perguntou a irmã. Miguel defendeu João, mas admitiu, é mais difícil do que eu pensava. O casal brigava mais, o estresse testando o relacionamento. Você lamenta? Perguntou João uma noite. Miguel negou, mas o cansaço era visível. A tensão culminou em uma visita surpresa da mãe de João. Ela apareceu no apartamento, olhos vermelhos. Eu te criei para ser um homem de família. Isso é uma fase. João explicou sua jornada, as noites de dúvida, o amor por Miguel. Ela ouviu, mas partiu dizendo, preciso de tempo. Foi um pequeno progresso, mas doloroso. João começou a questionar se valer a pena. O amor por Miguel era real, mas o custo, isolamento, culpa, era imenso. Ele se matriculou em terapia, buscando lidar com o conflito interno. Eu traí minha família ou me libertei? Perguntava ao terapeuta. As sessões revelavam camadas de trauma, a repressão da infância, o medo da rejeição. Enquanto isso, Pedro saiu da prisão. A família organizou uma recepção, mas sem João. Ele soube por mensagens, você não é bem-vindo. A dor o consumiu, levando a uma crise. Miguel o apoiou, mas João se perguntava se o amor bastava para curar as feridas. Com Pedro livre, a família tentou se recompor,
mas a ausência de João era uma ferida aberta. A mãe ligava esporadicamente, alternando entre súplicas e acusações. Volte para casa, filho. Podemos resolver isso. João resistia, mas cada chamada o abalava. Miguel o incentivava, eles precisam aceitar você como é. Mas João via a hipocrisia, a família perdoara Pedro por crimes financeiros, mas não aceitava sua orientação sexual. Um confronto maior veio no Natal. João e Miguel decidiram passar sozinhos, mas a mãe insistiu em uma reunião. Pelo menos venha sozinho, disse ela. João recusou. Miguel é minha família agora. O pai interveio por e-mail. Enquanto você viver nesse pecado, não há lugar para você aqui. João respondeu com uma carta longa, explicando sua jornada, a descoberta da sexualidade na adolescência, as tentativas de negação, o encontro com Miguel que mudara tudo. Eu não escolhi isso, mas escolho ser feliz. A resposta foi silêncio. Pedro, agora readaptando-se à vida livre, procurou João. Eles se encontraram em um bar em Alfama. Eu errei muito, mano, mas você. Isso é diferente, disse Pedro. João rebateu, diferente como? Você machucou pessoas com fraudes. Eu só amo alguém. Pedro admitiu parcial razão, mas alertou, a sociedade portuguesa ainda não está pronta. Você vai sofrer. Foi uma conversa tensa, mas o primeiro laço reconectado. No trabalho, as coisas pioraram. João foi preterido em uma promoção, e boatos de discriminação circularam. Ele considerou processar, mas Miguel o dissuadiu, não gaste energia nisso. Foque em nós. Mas João sentia a injustiça queimando. Ele se envolveu com associações LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, encontrando apoio em histórias semelhantes. Você não está sozinho, disse um ativista. Isso o fortaleceu, mas também o expôs a mais julgamentos. Miguel enfrentava seus próprios demonios. Na escola onde lecionava, pais conservadores questionavam sua influência. Meu casamento não afeta minhas aulas, defendia-se ele. Mas o stress o deixava irritado, levando a brigas com João. Você me arrastou para isso sem pensar nas consequências, acusou uma noite. João retrucou, eu pensei. Mas achei que você me apoiaria. A discussão escalou, e Miguel saiu batendo a porta. João ficou sozinho, questionando se o amor resistiria. Eles se reconciliaram no dia seguinte, mas a fragilidade era evidente. João propôs terapia de casal, e Miguel aceitou. As sessões revelavam medos profundos, João temia abandono, Miguel, o isolamento. Estamos pagando o preço da honestidade, disse o terapeuta. Eles saíam mais fortes, mas o caminho era árduo. Uma traição veio de onde menos esperavam. Um primo de João, invejoso, espalhou fotos do casamento nas redes sociais, com comentários homofóbicos. O post viralizou em círculos conservadores, atraindo ódio online. João recebeu mensagens ameaçadoras, e Miguel sugeriu mudar de endereço. Isso é loucura, disse João, aterrorizado. Eles denunciaram à polícia, mas o dano psicológico era irreversível. A mãe, ao ver o post, ligou chorando, veja o que você causou. João explodiu, eu causei. É o preconceito deles. Pela primeira vez, a mãe defendeu-o parcialmente, talvez eu esteja errada. Foi um turning point sutil. Ela visitou o casal semanas depois, trazendo bolo. Não entendo, mas amo você, disse a João. Miguel ficou de lado, respeitoso. A conversa foi tensa, mas um passo para a reconciliação. Pedro se envolveu mais, convidando João para um churrasco familiar. Sem julgamentos, prometeu. João foi, com Miguel. O pai evitou-os, mas tios mais velhos fizeram perguntas curiosas. Como vocês se conheceram? Perguntou Matia. João contou, sentindo orgulho pela primeira vez. Mas o pai saiu cedo, sinalizando rejeição persistente. O casal enfrentou uma crise financeira. João perdeu um cliente importante devido aos rumores, e Miguel teve horas reduzidas na escola. Estamos pagando caro, disse João. Eles cortaram gastos, mas o stress testava o casamento. Valeu a pena? Perguntou Miguel. João afirmou, sim, porque sou livre. A alta tensão veio com uma oferta de emprego para Miguel no estrangeiro, em Espanha. É uma chance de recomeçar, disse ele. João hesitou, deixar Portugal significaria abandonar a família de vez. E se eles mudarem? Questionou. Mas Miguel insistiu, não podemos esperar para sempre. A decisão pendia, cheia de dilemas morais. A oferta de emprego em Madrid para Miguel forçou uma escolha drástica. É uma promoção, mais salário, e lá a sociedade é mais aberta, argumentou ele.
João via prós e contras, fugir do preconceito português, mas cortar laços definitivos com a família. Minha mãe está se aproximando, disse João. Miguel rebateu, e seu pai? Ele nunca aceitará. A discussão durou noites, revelando fissuras no relacionamento. João consultou Pedro, que agora trabalhava em um emprego modesto. Vá, mano. Aqui você sempre será julgado. Mas a mãe suplicou ao telefone, não vá embora. Estamos tentando. João se sentia dilacerado entre lealdade e autoproteção. Ele visitou os pais em Sintra, sozinho. O pai, pela primeira vez, falou, eu não aprovo, mas você é sangue meu. Foi um progresso mínimo, mas João viu esperança. Decididos a ficar, Miguel recusou a oferta. Por nós, disse. Mas o sacrifício pesou. Miguel ressentia, abri mão por você. João prometeu compensar, mas a tensão crescia. Eles se envolveram mais na comunidade LGBT, participando de marchas em Lisboa. João falou em um evento, minha história é de dor, mas também de coragem. O aplauso o empoderou, mas atraiu mais ódio online. Uma traição maior veio da família. Um tio conservador, em uma reunião, revelou que sabotara a promoção de João no trabalho. Para te ensinar uma lição, admitiu. João confrontou, você destruiu minha carreira por preconceito. O tio defendeu, família tradicional vem primeiro. A briga explodiu, dividindo parentes. A mãe tomou partido de João pela primeira vez, basta de hipocrisia. Pedro mediou, mas o dano era profundo. João processou o tio por difamação, um ato corajoso mas exaustivo. Miguel o apoiou no tribunal, mas o processo drenava energias. Estamos lutando contra o sistema, disse João. Vitória parcial veio, indenização pequena, mas reconhecimento de discriminação. O casal enfrentou uma crise pessoal. Miguel confessou dúvida, às vezes penso se devíamos ter esperado. João sentiu traição, você me empurrou para isso. A briga levou a uma separação temporária. Miguel foi para o Porto, João ficou em Lisboa, refletindo. Sozinho, ele percebeu o quanto dependia de Miguel. Ligou, volte. Eu preciso de você. Reconciliados, eles fortaleceram o laço. Mas a família ainda era um campo minado. No aniversário da mãe, João apareceu com Miguel. O pai tolerou, mas evitou conversa. Pedro brincou, bem-vindos à família disfuncional. Foi um momento leve em meio ao caos. João começou a escrever um blog anónimo sobre sua jornada, ajudando outros. Mensagens de apoio chegavam, você me deu coragem. Isso o curava, mas expunha vulnerabilidades. Um stalker online ameaçou, forçando-os a mudar rotinas. A alta drama veio com a saúde do pai. Um infarto o hospitalizou. João correu para lá, com Miguel. No leito, o pai murmurou, eu errei. Foi uma confissão tardia, mas transformadora. A mãe abraçou ambos, família é amor, não tradição. Recuperado, o pai iniciou diálogos. Conte-me sobre Miguel, pediu. João compartilhou, lágrimas nos olhos. Não era aceitação plena, mas um começo. Pedro ajudou, todos erramos. O casal, fortalecido, planejou uma renovação de votos, convidando a família. Nem todos vieram, mas a mãe e Pedro sim. Orgulhosa de você, disse ela. João sentiu paz, mas sabia que cicatrizes permaneciam. A renovação de votos foi simbólica, em um jardim em Belém, sob o sol de primavera. Poucos convidados, mãe, Pedro, alguns amigos. O pai não veio, mas enviou uma mensagem, desejo felicidade. João e Miguel trocaram alianças novamente, selando uma jornada de dor e crescimento. Sobrevivemos, sussurrou Miguel. Mas a paz era frágil. No trabalho, João reconquistou espaço, promovido após o processo. Miguel encontrou estabilidade em uma nova escola. Eles adotaram um cão, simbolizando normalidade. Porém, o preconceito societal persistia, olhares em público, comentários sussurrados. A mãe visitava regularmente, cozinhando pratos tradicionais. Miguel gosta de bacalhau, perguntava. Ele respondia com charme, conquistando-a. Pedro se tornou aliado, compartilhando histórias de prisão. Lá dentro, vi preconceitos piores. João via evolução, mas questionava o custo, anos de angústia, relacionamentos rompidos. Uma reflexão profunda veio em terapia. Eu traí minha família ou me salvei? Perguntou João. O terapeuta respondeu, ambos. Escolhas têm preços. Isso o levou a perdoar-se. Ele contatou Ana, pedindo desculpas.
Ela perdoou, fico feliz por você. O casal viajou para o Algarve, uma lua de mel atrasada. Lá, longe do caos, eles discutiram futuro, filhos, talvez adoção. Estamos prontos? Perguntou João. Miguel sorriu, depois de tudo, sim. De volta, um último confronto. O pai os convidou para jantar. Quer tentar, disse. A noite foi tensa, mas honesta. Eu temi o que diriam, admitiu o pai. João rebateu, e eu temi perder vocês. Lágrimas fluíram, e um abraço selou reconciliação parcial. Anos passaram em flash, João e Miguel adotaram uma criança, enfrentando burocracia e julgamentos. A família, aos poucos, aceitou. Pedro casou, convidando-os. A mãe babava no neto adotivo. Mas João sempre se lembrava do início, o cancelamento que mudara tudo. Ele escreveu um livro, Preços do Amor, inspirando outros. O sucesso trouxe fama, mas também críticas conservadoras. No fim, refletindo, João se perguntava, foi certo priorizar o amor próprio sobre a lealdade familiar, mesmo que isso causasse tanta dor?